Amigos, vamos pegar a primeira carta aos Coríntios no capítulo 15. Este capítulo é fundamental para a nossa fé. Ele trata da ressurreição de Cristo, que também é a certeza da nossa ressurreição. Começa no capítulo 15, primeiros versículos, ele diz, versículo 3, eu vos transmiti em primeiro lugar o que eu mesmo recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu, me perdi no texto. Ele foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, isto é, Pedro. Depois aos 12. A seguir ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maior parte ainda vive. Alguns morreram. A seguir ele apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos. E em último lugar ele apareceu a mim. Bom, esse relato é um pouco diferente daqueles dos evangelhos sinóticos, né? Não só o sinótico, também São João, ele aparece primeiro para as mulheres. Aqui ele diz que apareceu a Pedro, depois apareceu a mais de 500 pessoas, depois apareceu a Tiago, a todos os apóstolos e por último a Paulo. Então, testemunho da ressurreição de Jesus. Agora convido você a ir para o versículo 12, capítulo 15, né? Se se proclama que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns dentre vós dizem que não há ressurreição dos mortos? Paulo condiciona a ressurreição de Jesus com a nossa ressurreição. Os coríntios gregos desprezavam o corpo, eles admitiam até a sobrevivência da alma, mas não do corpo. Paulo diz, Jesus ressuscitou dos mortos e testemunhou isso. Se ele testemunhou a ressurreição, como é que pode alguém de vocês dizer que não existe ressurreição dos mortos? Se não existe ressurreição dos mortos, então também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Que fé é essa? Não. Cristo ressuscitou como primícia, o primeiro. O que aconteceu com Cristo, acontece com todos nós. Todos nós, assim como Cristo ressuscitou, todos nós vamos ressuscitar. Mas aí no capítulo 15, ainda versículo 35 em diante, é bom que você leia todo o capítulo 15, mas eu não posso ler aqui devido ao tempo. Capítulo 15, versículo 35, ele diz, mas dirá alguém, como é que os mortos ressuscitam? Com que corpo voltarão eles? Insensato. O que semeia só revive sob a condição de que morra. O que semeias não é a planta que deve nascer, mas um grão nu de trigo ou de qualquer outra coisa. Depois Deus lhe dá o corpo que quer, a cada semente de maneira peculiar. Pensando assim, a semente vai para a terra, morre, se decompõe. Mas o princípio vital que está dentro desta semente, seja de trigo, de feijão, de milho, seja lá o que for, ou uma flor, esta vida brota depois numa outra aparência. Aí eu diria, o pé de trigo, de milho, de feijão, não é exatamente o grão de semente que você colocou na terra, mas é aquela vida que estava naquele grão. Nós vamos ressuscitar. Como será a nossa ressurreição? Não se pode usar critérios científicos para definir isto. O certo é que eu inteiro estarei ressuscitado. Mas para eu inteiro estar ressuscitado, eu não preciso necessariamente destas células que hoje compõem o meu corpo. Até
porque as células do corpo vão se renovando. Certamente para nós que já temos uma certa idade, as células que hoje formam o meu corpo não são as mesmas células que formaram o meu corpo há 30, 40, 50 ou 60 anos atrás. Mas ainda sou eu. Eu me lembro o dia que eu completei 5 aninhos de idade. Passa mais de 60 anos isto. As células que naquele dia formaram o meu corpo, hoje não estão mais aqui. Mas ainda sou eu. Porque eu me lembro daquele dia. Pois bem, na ressurreição dos mortos serei eu. Agora, como será isto? São essas células? Não, deixa isso para Deus. Nós não podemos transferir critérios científicos para o além. Lá, como diz o próprio Jesus, seremos como os anjos, seremos espiritualizados. A fé na ressurreição de Jesus é o centro da nossa fé. E a ressurreição de Jesus é a certeza da nossa ressurreição. Paz e bem.